Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Celebramos a Eucaristia, celebramos este dom, no qual reconhecemos a graça de Deus que nos cobre, nos enche, nos colma de si. E ao início desta celebração, reconhecendo essa graça, esse amor de Deus por cada um de nós, reconhecemos também que estamos em caminho, que ainda falhamos no amor para com Deus e para com os irmãos e irmãs, e pedimos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, grande no amor e rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, podereis vós suportar-me um pouco de insensatez? Estou certo de que me suportareis. Sinto por vós um ciúme semelhante ao ciúme de Deus, porque vos desposei com um só esposo, que é Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Receio também, porém, que assim como Eva foi seduzida pela astúcia da serpente, os vossos pensamentos sejam corrompidos e se afastem da simplicidade para com Cristo. De facto, se alguém vier pregar-vos outro Jesus, diferente daquele que vos pregamos, ou se vos oferecer um espírito diferente daquele que recebestes, ou um evangelho diferente daquele que aceitastes,
vós o suportareis muito bem. Mas eu penso que em nada sou inferior a esses eminentes apóstolos. Se eu sou inculto na arte de falar, não o sou na ciência. Como sempre e em tudo, vos temos claramente mostrado. Teria eu cometido uma falta de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, rebaixando-me a mim próprio para vos exaltar? Despojei outras igrejas, aceitando delas sustento para vos poder servir. E quando estive entre vós e passei necessidade, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que chegaram de Macedónia providenciaram para que nada me faltasse. Em tudo, evitei e evitarei ser-vos pesado. Pela verdade de Cristo, de que sou portador, essa glória não me será tirada em terras de Acaia. E porquê? Porque não vos amo. Deus bem sabe. Palavra do Senhor. Graças. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. A sua obra é esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. Instituiu o memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Fiéis e justas são as obras das suas mãos, imutáveis todos os seus preceitos, irrevogáveis pelos séculos dos séculos, estabelecidos na retidão e na verdade. São grandes
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não digais muitas palavras como os pagãos, porque pensam que serão atendidos por falarem muito. Não sejais como eles, porque o vosso Pai bem sabe do que precisais, antes de vós lhe pedirdes. Orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas faltas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. O Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo afirma de ter anunciado, afirma e fez-o verdadeiramente, anunciado aos coríntios, e aos quais ele pede para o acolherem e para não acolherem nenhumas outras palavras que não sejam iguais àquelas que ele proclamou, e está todo condensado na oração do Pai Nosso. Como Tertuliano, um escritor antigo, dizia, o Pai Nosso é o compêndio do Evangelho, o resumo de todo o Evangelho, porque na oração, nos pedidos que nós fazemos no Pai Nosso, está resumido todo o Evangelho, toda a mensagem, toda aquela também que é a mensagem do discurso das bem-aventuranças, no qual também este Evangelho se situa. Jesus está neste momento no Monte das Bem-aventuranças, acabou de anunciar as bem-aventuranças e continua a anunciar o novo reino, o Evangelho. O Pai Nosso fala-nos de uma realidade de duas, que fazem parte da nossa vida e que são essenciais e que estão intimamente ligadas entre si. Em primeiro lugar, o Evangelho diz que somos filhos e filhas do mesmo Pai. Não somos órfãos, não estamos sozinhos. O Pai está conosco, o Pai ama-nos. Como dizia São Cipriano de Cartago, sempre que nós rezamos o Pai Nosso, sempre que nós pronunciamos as palavras do Pai Nosso, o Pai ouve a voz do Filho, ouve a voz de Jesus. E assim se recorda, se pudesse esquecer-se, mas assim recorda-se de quem lhe reza é também um filho, uma filha. Mas intimamente ligado com esta dimensão de filhos e filhas, há a dimensão de sermos irmãos e irmãs entre nós. Porque este Pai não é um Pai de filhos e filhas únicos e únicas, é um Pai nosso, um Pai que tem muitos filhos e filhas, um Pai que tem muitos filhos e filhas que são irmãos e irmãs entre si. E esta é a dimensão, a segunda parte do Evangelho que nós rezamos. Recordamos-nos que não estamos sozinhos,
que somos feitos para vivermos uns com os outros, reconhecendo-nos participantes do mesmo amor, inundados pelo mesmo amor do Pai. Por isso, quando rezamos o Pai Nosso, não o rezemos com pressa e à pressa. Não o rezemos sem pensar, ou melhor, sem rezar as palavras que estamos a pronunciar. Sempre que rezemos o Pai Nosso, recordamos-nos destas duas certezas. Somos filhos, filhas muito amados, chamados a viver entre nós como irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, o Pai que está nos céus conhece bem o que nos faz falta, mas quer que lhe o peçamos como filhos que nele confiam. Com a simplicidade das crianças, digamos: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela Igreja Católica e Apostólica em cada país, para que ensine os seus filhos a rezar, como Jesus, a oração que Ele nos ensinou, oremos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos cristãos que se deixaram desencaminhar e se afastaram da simplicidade de Jesus Cristo, para que possam reencontrar o seu Evangelho, oremos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos pastores que apacentam o rebanho de Cristo com fadiga, para que o façam sem ser pesados a ninguém, mesmo que tenham de passar necessidades, oremos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis que estão tristes por terem pecado, para que perdoem aos outros homens as suas faltas e o Pai Celeste lhes perdoe também a eles, oremos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por todos nós aqui que rezamos em Assembleia, para que o façamos também em nossas casas, em voz alta e em silêncio, oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que quereis que vos chamemos nosso Pai, ensinai-nos de verdade a ser bons filhos e filhas. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao ser humano o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao povo, ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo, vosso amado Filho. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende a misericórdia de nós, Senhora, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhora, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
o corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como filhos e filhas reconhecidos pelo amor do Pai, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.